Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar sobre a proposta da forense digital feminista. O que é isso? Bom, para falar sobre essa proposta, nesse cenário onde avança perseguições, red pills, feminicídio, nós vamos falar com Carla Janques, que é especialista em segurança digital e perícia forense para a sociedade civil. Muito obrigado, Carla, por você estar aqui com a gente no Tecnopolítica. E eu queria começar, assim, rapidamente falando o seguinte, né? Existe esse campo, né, de conhecimento tecnojurídico que se chama análise forense, né? Produzir provas, etc., válidas para a ação jurídica, né? Judicial. No cenário dominado por redes, dominados pelas tecnologias digitais, então emerge a forense digital. Mas você trata da forense digital feminista. Explica para a gente aqui do Tecnopolítica o que é isso exatamente, qual a importância dessa proposta da forense digital feminista. Bom, obrigada, Sérgio, obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, essa resposta não vai ser tão curta de dar, né? Acho que antes disso eu precisava falar de outro tipo de forense, que é a forense digital consentida. Então, você me desculpa, mas eu vou começar por ela, né? Muito bom, muito bom. Como você disse, né, o que a gente entende popularmente como forense digital é essa prática, né, que é realizada para produzir provas, né, e que quando a gente fala de forense digital, ela está muito concentrada na mão de alguns especialistas, né, que trabalham ou dentro, né, da polícia, né, ou que trabalham aí em empresas, né, para produzir provas para outras empresas, né. Então, basicamente, são essas autoridades, né, que estão atendendo aí casos que são levados, né, elas ou pessoas que vão buscar uma perícia forense empresarial, né. Mas o que acontece, né, a gente tem visto aí nos últimos anos vários escândalos envolvendo a sociedade civil, né, e principalmente, né, escândalos aí que foram motivados pelos seus próprios governos, né, o exemplo mais famoso, né, que a gente tem aí é o caso do Pegasus, né, onde você tem aí governos espionando jornalistas, espionando figuras políticas, e outros escândalos, né, aqui no Brasil a gente também tem casos, né, não necessariamente confirmados do Pegasus, né, mas outros escândalos aí, né, como já foram noticiados aqui, né, várias vezes. Então são casos onde a sociedade civil não pode necessariamente recorrer a essas autoridades policiais, né, ou a esse tipo de perícia forense tradicional, né. Então a sociedade civil foi desenvolvendo aí nos últimos anos o que a gente tem chamado de perícia forense consentida. Então, qual que é a diferença, né? Você tem aí uma pessoa, né, que foi vítima de uma espionagem ilegal ou que foi vítima de algum tipo de abuso, né, cometido pelas autoridades, e ela não necessariamente está querendo buscar provas, assim, né, para fazer um processo, mas ela está querendo expor essa violência de alguma maneira, né? Entendo. Então, está querendo expor para o mundo, né, que ela foi vigiada, né, ou está querendo, assim, uma resposta, né, uma ajuda para esse caso. E aí você tem organizações da sociedade civil que, usando as mesmas técnicas, né, da perícia forense tradicional, né, a mesma, digamos, mesmo requinte técnico, né, de análise, as mesmas ferramentas, mas com esse objetivo de dar uma resposta para essa pessoa que consentiu na análise, né. Então, diferente, né, da perícia lá, que a polícia vai lá, apreende o equipamento da pessoa e faz, né, o que o juiz determinar que a pessoa tem que fazer, né? Aqui tudo é nessa pauta do consentimento, né? Em cima dessa pessoa que busca essa ajuda. Antes de você continuar ainda nessa perícia que você chamou consentida, né? É interessante, porque, por exemplo, vários ativistas de direitos humanos tiveram seu celular infectado com o Pegasus, como você tinha falado, né? Então, ele é um intrusor feito por uma empresa israelense, a NSO. E ele não se restringe só, né, ao uso de estados autoritários, governos autoritários, aparatos... Era o que eles alegavam antes, né?
que eles era restringido a um uso, né, legítimo, né, dos governos para investigação de terroristas, etc., né, mas o que a gente viu aí com as pesquisas, né, principalmente as pesquisas publicadas pelo Citizen Lab, né, que é um laboratório que faz diversas investigações e também é parte do projeto Pegasus, né, é que diversos governos do mundo todo, não só os ditos, né, autoritários, os ditos, não, mas diversos governos têm utilizado aí contra a sua própria população, né, jornalistas, advogados, empresários. É contra inimigos políticos. Eu me lembro bem que o Carluxo, que é filho do Bolsonaro, teve uma briga interna e foi relatada pela imprensa porque ele queria usar no gabinete de ódio, ele queria poder comprar, quase que é curioso isso, né? Para poder usar para interesses particulares, políticos partidários, sei lá o quê, né? Então tem usos, até porque tem, como você bem disse, tem por trás o Estado de Israel, né? O Estado de Israel e a NSO. E é curioso como funciona o Pegasus, né? Só uma curiosidade para as pessoas aqui. Ele não é um spyware onde o cara que adquiriu, sei lá, o programa, ele mesmo infecta o celular do outro, né? Ele faz isso via NSO. Então, todo o espião ele faz isso via uma empresa ligada ao Estado de Israel, então ele pode ficar sendo chantageado o resto da vida por ter espionado alguém. Então é uma coisa absurda as pessoas fazerem isso. E o Estado de Israel incentiva para ter todo mundo na mão, né? É um negócio assim que eu acho bastante absurdo, mas não é a única coisa que tem, não é o único spyware que tem. Não, desculpa, infelizmente não. Infelizmente, não, sim, é relevante, né? Porque apesar de, como eu falei, não temos casos confirmados no Brasil, né? Mas teve diversas tentativas aí de negociações e tal. Temos muitos casos confirmados aqui perto, né? No México, né? Em outros países, El Salvador, etc., né? Países aqui bem próximos da gente, com um contexto bem próximo da gente, e que essas ferramentas têm sido muito utilizadas, né? Então, essa perícia forense consentida nasce daí, né? Tem esses escândalos da sociedade civil, né? Com infecções, né? Nem todas as infecções utilizando ferramentas tão avançadas, né? Mas aí temos casos de outros ativistas, né? Que foram ilegalmente espionados, né? E que estão buscando aí uma resposta, né? Pelo menos alguma comprovação, né? De que isso aconteceu, ou para tentar buscar, né? Alguma questão jurídica, né, tentar buscar alguma compensação jurídica, ou às vezes só para realmente denunciar esse abuso, né, para o mundo, né, então expor que isso aconteceu de uma maneira que é tecnicamente comprovada, né. Um exemplo bem claro, assim, né, disso veio desse grupo que eu mencionei, que é o Citizen Lab. E o Citizen Lab é um grupo que eles fazem essas investigações, né, e publicam toda a pesquisa, né, inclusive toda a pesquisa, né, todo o trabalho de perícia técnica, né, ou seja, ele prova, né, que essas pessoas estavam sendo investigadas de maneira que qualquer especialista no mundo pode verificar que é verdadeiro, né. Então é uma preocupação de realmente gerar provas, né, gerar essas pesquisas, né, com muito rigor técnico. É mostrar que houve a intrusão, né? E não é tão simples, porque esses softwares são muito sofisticados, né? Mas tem também, no caso, Carla, bom, então, assim, a gente entende o que é a perícia consentida, né? E para passar para a perícia, vamos dizer assim, que esse nome que vocês deram, né? Como é que é? A forense digital feminista. Qual que é o salto aí? Bom, vamos lá, né? Eu faço parte da Maria Lab. A Maria Lab é uma organização feminista e que, como outras organizações hack feministas da América Latina e de outros lugares do mundo, a gente há muito tempo atende casos, né? Principalmente de mulheres e pessoas LGBT, mas também da sociedade civil como um todo, e pessoas pedindo ajuda. Fui infectado, tive minha conta roubada, perdi meu site, né? Dos mais diversos casos, né? E a maioria desses casos, eles não são tecnicamente avançados, né? A maioria dos problemas de segurança digital que as pessoas trazem para a gente são problemas tecnicamente simples, né? Às vezes uma senha fraca, né? Uma invasão de rede social,
São coisas assim que não são necessariamente fáceis de responder, né? Até porque essas plataformas não estão muito do nosso lado, né? Mas tecnicamente a ameaça não é assim um super vírus de Israel, né? Esse é 90% dos casos que a gente trabalha ou mais. Porém, vem crescendo muito nos últimos anos esses 10% aí dos casos que a pessoa acha que foi infectada, né? Ela acha que, e principalmente no contexto de violência de gênero, né, que a gente atende muito, tem essa violência específica que é a violência do parceiro íntimo, que chama, né? Que é a questão do ex-namorado, né? Ou muitas vezes uma pessoa que nem teve uma relação íntima, obsessão, né, por aquela mulher ou por aquela pessoa, e aí fica, de alguma maneira, stalkeando, né, enfim, diversos casos aí de obtenção de arquivos sem permissão, né, para divulgar coisas de fotos íntimas, vídeos íntimos, né, tem N casos aí que a gente recebe, né, em que a pessoa não tem uma prova de que aconteceu uma infecção, um vírus, um spyware, né, mas ela acredita por uma série de coisas que está acontecendo que o equipamento dela está, né, comprometido, né? E até então a nossa única resposta era falar, olha, podemos ajudar você a se proteger, né? Então vamos assumir que isso está acontecendo e vamos, né, resolver a sua vida, né? Vamos trocar a sua senha, vamos formatar seu computador, né? Ou seja, deixar aquela pessoa mais segura, né, e com hábitos mais seguros, né? Mas a gente foi estudando, né, essa questão da perícia forense, principalmente para tentar responder a essas perguntas, né? Se não com 100% de certeza, porque dar 100% de certeza no caso de uma invasão é uma coisa muito complicada, né? Mas pelo menos, né, fazer uma análise técnica para ver se tem indícios, né, de que realmente é um vírus, de realmente, não, o seu celular está com umas permissões muito esquisitas, né? O seu computador está respondendo de uma maneira que não devia responder, né? E aí poder encaminhar para uma perícia forense completa, né? Então, por que a gente chama, né, de forense digital feminista, né? Porque a gente insere essa prática, né, da análise forense, né, seja ela rápida, né, inicial, ou até análise forense completa, dentro de um contexto de atendimento a casos, né, que as linhas de ajuda feminista já fazem. Então, a gente já tem esse ciclo, né, essa cadeia de atendimento a casos, né? E aí o que a gente está propondo é inserir essas fases, né, de triagem para forense e da análise forense em si, para esses casos onde tiver indícios, né, de que foram ameaças avançadas utilizadas. Né? Agora, talvez Carla, não pegas, mas um spyware, né, algo do gênero. Mas, Carla, tem um software desses, acho que de apoio aos pais e de acompanhamento de adolescentes, crianças, né? E eu tenho notícias que eles são usados, né, para esse ex-parceiro ou parceiro, esse cara que quer vigiar a sua companheira, né? E ele acaba usando essa coisa que é de criança para pôr no celular da menina, da companheira, enfim, da namorada, da esposa, sei lá, e fazer um acompanhamento absurdo, uma vigilância privada, né? Você já conheceu casos assim? Sim, infelizmente, né, como eu falei, a maioria dos casos que a gente atende não são tecnicamente avançados, né? Entendo. Mas esse tipo de caso que você mencionou, ele se encaixa nessa categoria mais geral, porque o que acontece? A pessoa vem com uma suspeita de que ela está sendo vigiada, ela não sabe como, ela viu nos filmes, sabe que tem vírus, tem programa espião, ela acha que é por causa disso, mas fazendo uma análise no celular, no computador dela, a gente descobre que a vigilância está sendo exatamente feita através desses programas, né? Que são programas de uso legítimo, mas que está sendo usado para um uso ilegítimo, né? Isso a gente chama, né, de dual use apps, né, ou seja, aplicativos de uso duplo, né? Os fabricantes fazem ele com o uso em mente, mas as pessoas usam de outro jeito, né? E nem precisa ser um programa adicional, né? Os próprios recursos da Google, né, os próprios recursos da Microsoft, eles têm uma característica, né, tão invasiva, assim, né, que os próprios atacantes, né, os próprios acabam utilizando eles, né, para monitorar a localização, né? Google Maps, sabe onde a gente está, né? Então isso pode ser configurado
configurado para estar aparecendo para outra pessoa, né? O nosso celular inteiro, né? Ele pode estar aí, Na verdade, Find My Phone, né? Ele é feito para isso, né? Para saber onde nós estamos, né? Na verdade, e aí um atacante pode utilizar disso, né? Na hora que a pessoa deixou o celular aí, o cara foi lá e configurou para avisar, espelhar esse celular com o dele. Não é nenhum spyware, é a própria função, de fato. Tem razão, a maioria dos casos, sim, são pessoas que usam de funções que já existem no celular, né? Ou esses programas, né, que são para outra coisa. E aqui eu coloquei uma aspas, né? Não sei se o pessoal está vendo, mas porque muitos fabricantes sabem, né, que os seus programas de controle parental estão sendo usados para outras coisas, né? E inclusive vendem, né, um pouco com esse marketing, né, de salvar casamentos, né? Olha que maravilha, né? Você entra lá no site, está lá, salve o seu casamento, né? Descubra a verdade, né? Enfim, é todo um mercado paralelo aí de vírus de espionagem, né? Ou stalkerwares, né? Que a gente fala. Que são esses programinhas, esses vírus, né, exatamente para você monitorar aí parceiros, né, de maneira completamente antiética e ilegal, né? Ilegal, antiético e muito propenso a uma violência física, né, para além da digital, né? Sim, em muitos casos a pessoa não tem realmente uma autonomia sobre o próprio dispositivo, né? Então ela já vem com essa queixa, fala, olha, eu estou falando de um computador que ele que me deu, né? Assim, não sei o que tem nesse dispositivo, né? E aí são casos que entram a metodologia, né, das linhas de ajuda feminista, né, para entender que não é uma questão só digital, né? Existe todo nessa cadeia, né, de atendimento, né, que eu falei que a perícia forense feminista é só mais uma etapa, né, tem todos os protocolos de cuidado, né, psicossocial, entender o contexto de onde vem essa pessoa, né, ela é uma ativista, ela não é, ela é uma mulher, ela é uma pessoa trans, como ela está, onde ela está, né, que tipo de ameaça ela está sofrendo, né. E também trabalhar com parcerias, né? Porque é isso, as nossas organizações, elas fazem um trabalho de atendimento, né? Que está um pouco mais focado no digital, mas pode escalonar para uma necessidade de uma proteção física, né? Ou da pessoa ir para uma casa de acolhida, precisar de uma advogada, precisar de um atendimento psicológico, né? Então, em geral, nossas organizações não fazem isso, mas a gente trabalha em rede com outras organizações que fazem. Né? E você já teve que trabalhar com algum caso que teve que, de fato, recorrer à questão judicial, até que entrar com o pedido de separação de corpos, de usar esse tipo de prova? Olha, como eu falei, né, nós não nos envolvemos diretamente nessa parte, né? O que nós fazemos, na verdade, isso é uma coisa que nós sempre tivemos esse desejo, né? E recentemente a gente tem conseguido explorar, né? Que é aqui no Brasil, assim, a figura do perito forense, né? Ela é muito diversa em várias partes do mundo, né? Tem lugares em que somente a pessoa apontada pela polícia, né? Ou seja, o perito judicial pode atuar. Tem lugares que é mais aberto, assim, qualquer pessoa, né, que tenha um conhecimento técnico poderia assumir essa função de perito, né? E aqui no Brasil uma área meio cinza, né? Você tem o perito judicial, que seria a autoridade máxima nesses casos, mas você também tem uma figura de um assistente técnico, né, a qual um dos lados pode recorrer, né? Então, nós acreditamos, né, que grupos da sociedade civil que tenham essa capacidade, né, de fazer perícia forense possam, sim, apoiar com laudos técnicos, né, nessa figura de assistente técnico, né, isso é uma coisa que a gente tem explorado. Mas é uma área meio cinza, assim, né, ainda, porque quando a lei fala, né, de um laudo técnico, de um assistente jurídico, né, especialista, né, a pessoa está lá pensando numa empresa, né, no cara de terno e gravata e tal. Então, isso é um outro esfera, assim, né, que a gente está explorando essa ideia da perícia forense feminista, né, de como seria fazer esses relatórios, que em geral são muito caros, né, essas empresas cobram caríssimo para fazer esses relatórios, às vezes até de coisas relativamente simples, né? Como seria, em certos casos, claro, não em todos, mas também poder apoiar com esse tipo de produção de provas. Né? Não, muito, muito importante isso. Vocês, na verdade, eu fiquei sabendo disso, Carla, porque você participou, né? O Maria Lab lançou uma cartilha, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa cartilha e como obter essa cartilha, né? Sim, nós vamos explorando esse tema já tem um tempinho, né? Nós fizemos primeiro uma pesquisa que acabou de ser lançada,
Essa pesquisa teve duração aí de 2 anos e ela faz parte de um projeto de pesquisa da APC, chama FIRNE, que é o Feminist Internet Research Network. E acabamos de publicá-la, vocês podem acessar ela no nosso site, né, marialab.org/forense-feminista, lá tem, né, tudo completinho. Legal. Mas basicamente é um trabalho de investigação que visa responder a nossa pergunta de, né, tá bom, existe esse campo da forense digital consentida, inicialmente focado aí nesses grandes spywares, silences internacionais, né, mas a nossa realidade enquanto pessoas que atendem casos, né, contra mulheres, né, de violência de gênero, ela está numa realidade muito mais low-tech, né, muito mais, menos tecnicamente avançado, né, e aí, esse conhecimento, né, da perícia forense pode apoiar nesses casos, né, como? Então foi basicamente isso que a gente foi explorando, né, e trabalhando em conjunto com outros grupos que fazem essa resposta a casos, né, de violência de gênero e outros tipos de violência digital contra a sociedade civil. Então, começamos com a pesquisa, né, que é uma coisa mais teórica, mas a partir desse trabalho com as linhas, né, de atenção, né, de outras linhas que nós trabalhamos aí da América Latina, a gente também fez uma cartilha. Então, a cartilha deriva da pesquisa, né? Primeiro veio a pesquisa, aí veio a cartilha, que é uma coisa mais mão na massa, né, é realmente essa nossa proposta, né, de inserir a perícia forense, né, essas etapas de perícia forense num trabalho que as linhas de apoio já fazem, né, e a partir daí também desenvolvemos uma série de tutoriais, né, porque, bom, aqui a gente está teorizando, né, de que essas pessoas que trabalham atendendo casos, né, de violência digital podem perfeitamente inserir certos protocolos, né, forenses, de coleta de provas, de evidências nas suas práticas, né, então vamos educar as pessoas de como fazer isso, né? Então também estamos desenvolvendo tutoriais aí bem mão na massa, né? Para que as pessoas possam fazer esses primeiros atendimentos e também apontando de outros grupos aí, né? Obviamente não criamos as coisas sozinhos, né? Tudo nosso campo aí é muito baseado em parcerias, em redes, né? Então tem outras organizações aí, principalmente da América Latina, desenvolvendo esses conhecimentos, né? Então tá lá no site, né, marialab.org, forense-feminista, tem a pesquisa, né, que é aí o trabalho mais completo, tem a cartilha, né, que é essa coisa mais mão na massa, né, como podemos melhorar nosso atendimento a casos, né, da sociedade civil, e a lista de tutoriais e procedimentos, que aí, né, é uma lista mais mão na massa. Inclusive, vou apresentar 2 desses tutoriais e procedimentos na próxima Crypto Rave, se me aceitarem. Opa, então, olha aí, ó, vamos fazer um lobby aceitar, hein, pessoal? Fazer um lobby aí, falar, gente, vamos Queremos ver essas 2 aparições ou oficinas. Você vai fazer oficina ou palestra, Carla? Seria uma oficina mão na massa apresentando esses guias rápidos, legal. Né? E é uma coisa que interessaria, né, tanto as pessoas que atendem, quanto as pessoas também que estão com essa suspeita para elas mesmas, né? E falar, será que meu computador tem alguma coisa, né? Então, vou apresentar esses procedimentos passo a passo aí, para que também as pessoas possam, né, conhecer. Carla, já que você falou aqui da Crypto Rave, dá uma palhinha no que... Bom, eu conheço a Crypto Rave, mas... Tenho certeza que sim. Bom, acho que a Crypto Rave é o melhor evento de tecnologia do ano, né? Todo mundo aí fica sempre muito ansioso para acontecer. Ela acontece aí todo mês de maio, né? Maio. Ela é um evento a maior criptofesta do mundo, né? E, na verdade, é um evento para discutir aí nessas questões de vigilância, né, e do uso de criptografia, de ferramentas de segurança pela sociedade civil, né, contra essa vigilância ilegal, né, dos estados, né, das pessoas que estão querendo, né, fazer crimes de ódio. Tem um evento com muita diversidade, né, tem sempre bastante palestras técnicas, assim, mostrando realmente as coisas mais avançadas de hacking, de ameaças, mas também tem muitas palestras tecnopolíticas, né, mostrando aí o contexto do mundo, o contexto da guerra, mas também o contexto do Brasil, né, o que está acontecendo aqui na nossa terrinha. Muita galera da América Latina também, né, cada vez mais... Os latinos participando. Mas a Crypto Rave já teve, Carla, já teve o Peter Sand, do Pirate Bay, já teve gente de todo lugar, né?
Muito Então, isso é legal. muito legal. Cada vez mais ao redor do É. mundo as pessoas conhecem. E E é é um evento feito totalmente pela comunidade, né? Isso é uma coisa que o pessoal lá na autofinanciado. gringa fica surpreso, assim, né? Porque existem outros eventos, né, internacionais que focam nesse público, mas todos contam com algum tipo de financiamento externo, né? A gente aqui faz na raça, né? Com a ajuda da galera, né? Que ajuda no financiamento O coletivo, né? financiamento coletivo. Voluntários. A famosa vaquinha. A vaquinha, assim. Então, eu já, todo ano eu compro lá, pego minha camiseta, minha Eu caneca, né? também. Agora, aliás, isso aqui foi de uma Crypto Rave, ó. Não tá dando para ver, é uma caneca Esse ano bonita. tem recompensas novas, inclusive Ó, exclusivas. muito legal, muito Boné, legal. isqueiro. Tem que apoiar. Olha só, e uma coisa interessante. Tem uma pressão hoje, Carla, por exemplo, claro, tem toda uma proteção individual que cada coletivo pode fazer, cada pessoa pode se precaver, mas também tem ações que vão ser provavelmente do avanço da democracia, né? Então tem algumas deputadas que estão apresentando um projeto de criminalização dos red pills, que muitas vezes perseguem mulheres, são misóginos e tal. Você acha que isso vai alavancar esse tipo de ação que vocês estão fazendo com a sociedade civil? Eu acho que qualquer tipo de criminalização, né, dessas violências é muito importante, né, porque a gente faz o trabalho de apoiar a vítima, né, no sentido Claro. Técnico, né, mas as advogadas, né, os advogados, né, que fazem esse trabalho, né, de tentar imputar algum crime, tem muita dificuldade, né, porque existe uma série de brechas aí, né, inclusive essa questão do que a gente falou, né, que um programa espião, né, contra a sua namorada e tal, é ilegal. Isso até pouco tempo atrás não necessariamente era, né, porque a gente tinha lá a lei, né, Carolina Dickmann, né, a lei E essa lei, ela tinha várias brechas, né, no sentido de que era somente crime se você colocasse um vírus, um programa espião, no equipamento de outra pessoa. Então, se eu comprei um celular, botei um programa espião e dei para minha namorada usar, isso não é crime. Né? Então, imagina que absurdo, né? Óbvio que a gente precisa melhorar essas leis, né? Porque a gente está falando aí de comportamentos que a internet, as tecnologias talvez facilitem, né? Mas que eles são boa e velha misoginia, né? Boa e velha violência doméstica, feminicídio, enfim, mas todos esses crimes que a sociedade sempre teve, né? Mas que a tecnologia enfim, não pode funcionar como uma alavanca, né? Pelo contrário, né? A gente tem que evoluir como sociedade. Como que eu diria? A internet, ela é uma rede cibernética, né? As pessoas falam, não, mas isso aí não se usa mais esse termo. Usa porque a cibernética é a ciência da comunicação e do controle, né? E na verdade, a internet, ao contrário dos meios analógicos, das transmissões de comunicação por ondas eletromagnéticas, a internet, ela funciona com base na relação unívoca, né, entre aquele que baixa ou acessa uma informação e aquele que fornece naquele momento. Então, todo mundo é fornecedor e receptor. Só que em bilhões de pontos de acesso de máquinas, o sistema básico da internet TCP/IP, ele assegura que quando eu baixo algo de algum lugar, esse servidor que me oferece as informações, ele vai me oferecer não para qualquer máquina, para a minha máquina, né? Então, é uma rede de identificação permanente, né? E claro que isso não quer dizer que ela seja formada para vigilância, mas a vigilância, ela é uma constante, porque é só você operar no modelo técnico que ela foi formada, né? Então a incongruência, uma rede que ao mesmo tempo você pode colocar suas mensagens, você pode ter uma liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo ela permite uma identificação georreferenciada hoje por causa dos aparatos que a gente usa e são extremamente perigosos, né? Então essa ação
que vocês nomearam de forense digital feminista, num mundo onde tem a misoginia deixou de ser um problema só, vamos dizer assim, econômico, que sempre foi, né, mas patriarcal, ela é uma retomada desse aspecto, dessa violência como força política. Tem forças políticas que usam isso para dizer que as famílias têm que, enfim, ter a normalização da violência contra a mulher. Então, a violência de gênero, ela é hoje um recurso da extrema-direita, infelizmente. Com certeza. E não só contra as mulheres, né, mas também contra as pessoas trans, né? A gente viu aí recentemente todo esse ódio, né, que está sendo dirigido a Erika Hilton, né? Ou seja, tudo isso também opera dentro dessas redes aí de Red Pills, né? E também é uma coisa que está no nosso dia a dia, no nosso imaginário, né? O Brasil, infelizmente, né, a gente adora estar no topo dos piores rankings, né? Ele é um país que mais consome stalkerware, né? Que mais compra software de espionagem de parceiro íntimo. Nossa, isso é um absurdo, né? Sim. Então, as pessoas já têm isso no imaginário delas, né? E, às vezes, isso opera até nesse lado do medo, da paranoia, né? Tem muitas pessoas que nos buscam e falam, o meu ex-namorado, ele tem amigos que são de TI, né? Tem amigos da polícia, tem amigos que trabalham com telecoms, né? Então, é sempre nessa coisa mesmo que a pessoa não saiba muito bem o que é o spyware ou como ele opera, ela sabe que ele existe, né? Isso já vem como uma ameaça, né? Às vezes vazia, às vezes não. E deve ser horrível, né? Você ficar o tempo todo achando que você está sendo vigiado, espionado, a qualquer momento alguém vai cercar você, bater no teu carro, abrir sua porta. É uma sensação de medo, né? De angústia, né? E que isso se mistura em várias esferas, né? Se a pessoa é uma ativista, se a pessoa é uma pessoa pública, né? Uma deputada, né? Você não sabe se você está vindo dessa esfera pessoal, né? Se você está vindo de um red pill, né? Um hater que nunca te conheceu pessoalmente, né? Ou é alguém que está mais próximo, né? Então é uma coisa que mexe muito também nesse caráter, né, psicoemocional, né? Tem até uma organização da Costa Rica que a gente trabalha muito próximo, que chama Fundación Acesso, né? E eles acabaram de lançar uma pesquisa também, uma cartilha exatamente dessa parte do psicoemocional envolvendo vítimas de monitoramento ilegal, né? Ou seja, como que fica, né, esse atendimento psicoemocional das pessoas vítimas e também um pouquinho, né, da gente que lida com esses temas, né? Então, um complemento muito necessário para trabalhar com isso, porque é uma coisa extremamente assustadora, né? Você perder a autonomia sobre os seus dispositivos, né? Sobre a sua casa, às vezes, né? Sobre sua família, né? É muito pesado. Ou você confirmar isso, ou você eliminar essa hipótese através desse trabalho ou que vocês estão fazendo, né? De observar ali dentro das possibilidades técnicas, né? Porque, de fato, detectar um Pegasus é uma coisa mais sofisticada, né? Você tem o laboratório do Canadá, né? O Citizen Lab, se eu não me engano, mas é preciso... Tem o da Anistia, também, a Anistia Internacional, também faz um excelente trabalho. Mas é isso, a gente defende que a gente não precisa todo mundo saber fazer isso, sabe, Sérgio? Porque a gente trabalha muito em rede, né? Nós somos uma cadeia, né? Então, a gente defende que todos os grupos que atendem a vítimas tenham a capacidade de implementar alguns procedimentos de forense rápida para detectar certos indícios. E isso é muito importante, porque às vezes, né, a pessoa tem um medo lá, e só de você fazer essa análise, né, técnica, ainda que superficial, mas embasada, isso já traz uma paz para a pessoa, sabe? Isso já traz uma possibilidade dela recomeçar, né? Dela se sentir um pouco mais tranquila nos seus dispositivos, no seu dia a dia, né? E também, né, nós trabalhando em rede, né? Se a gente vê um caso que fala, nossa, essa pessoa aqui está com alguma coisa muito suspeita no equipamento dela, a gente tem como redirecionar esse caso para grupos que têm uma capacidade mais avançada, né? Mas já com indícios, né? Já com uma linha do tempo, né? Do que aconteceu com aquela pessoa. Mas você sabe, Carla, tem universidades, o Brasil tem essa vantagem, né? O Brasil tem uma estrutura universitária
muito forte, apesar que você pode falar, ela não é de ponta em várias áreas, mas ela é muito ciente do desenvolvimento científico em todas as áreas, né? Uhum. E muitas vezes ela está isolada, né? Ela está trabalhando para banco, está trabalhando para... Tudo bem, as pessoas têm que se empregar, têm que formar alunos, têm que viver, mas podia ter mais projetos de extensão, né, Carla? Porque é muito... Fazer uma análise de pacotes que está saindo do celular durante 24, 48 horas, que você deixa ali o celular fazendo uma análise de pacotes que permite você, pelo menos, detectar que tem um spyware sofisticadíssimo ali. Isso talvez seja difícil para organizações da sociedade civil, mas não é difícil para uma parceria com universidades, né? Então, eu aproveito aqui essa conversa porque tem muitas companheiras, cientistas da computação, de dados, engenharia de informação, que estão nessas universidades e que pode estar nos ouvindo e que pode abrir projetos para se integrar com essas organizações feministas que estão defendendo, né, os direitos humanos, mais do que isso, estão atuando contra uma violência absurda que o Brasil também é campeão, né? Se a gente estatísticas de ataque a mulheres, etc., é uma coisa... Eu falo, não é possível isso, de onde vem isso, né? Bom, vem da nossa história de violência, né? Um país que teve escravidão há 130 anos atrás, etc. Então, nós não... Enfim, vem de uma história trágica, né? Que a gente precisa mudar, podemos mudar e estamos mudando, né? Não de modo simples, porque tem enfrentamentos, né, para mudar isso. Tem gente que é contra mudar, né? Tem sempre, né, uma resistência à mudança, né, com certeza. Uma resistência. Mas, nossa, isso que você falou é super importante, Sérgio, porque a gente tem esse déficit, né, de capacidade técnica, né, no sentido de que a maioria das pessoas, né, que tem esse perfil mais técnico, né, que socialmente acabam sendo, né, esse perfil de... né, que tiveram acesso à universidade, etc., acabam sendo muito cooptados pelo mercado, né? Todo mundo vai estar lá trabalhando nas grandes empresas de segurança, fazendo auditoria em banco, não sei o que. E a sociedade civil acaba tendo dificuldade, né, de contar com essas pessoas. São poucas pessoas que têm esse perfil que se dedicam à sociedade civil, mas tem espaço, né? Tem espaço, tem dinheiro, né? Quando a gente fala aí dessas organizações, uma organização foi atacada, né? É uma organização que está disposta a pagar um profissional para fazer uma perícia, né, para fazer uma, enfim, né, as pessoas não a gente está falando aqui de trabalho voluntário, né, a gente está falando de um mercado realmente, né, que tem uma carência, né, de profissionais mais técnicos. Então, com certeza, nós estaríamos muito interessadas nessa parceria e outras organizações do Brasil, da América Latina também teriam muito a se beneficiar. Aí, pessoal, vamos avançar nessa ideia, essa proposta muito interessante, né? Que, de fato, ela está consolidada numa cartilha. Eu vou pedir, antes da gente terminar, Carla, que você fale de novo como que a gente faz para acessar essa pesquisa e esse tutorial, essa cartilha da Forense Digital Feminista. Opa, claro, são 3 coisas, né? A pesquisa, a cartilha e a lista de tutoriais. As 3 vocês encontram no site da Maria Lab, marialab.org/forense-feminista. Olha aí, marialab.org Forense-feminista. Forense-feminista. Muito legal, muito legal. Então... obrigado pela sua participação. A gente vai se ver na Crypto Rave ou antes, sei lá. E vamos nessa. A gente... muito obrigado pela sua participação aqui, cara, por esclarecimentos, por essa conversa aqui, muito legal. E vamos em frente. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.